quero começar aqui pegando uma arte do Pedro Devaneio que ele mandou pra gente. Ele disse o seguinte: Olá Marco e toda a comunidade, tudo certo? Nos últimos 10 meses eu trabalhei em um projeto indie que agora entrou em ato indefinido. No momento eu me encontro entre freelas e gostaria de um portfólio review para que eu possa saber aonde melhorar e aumentar as minhas chances de encontrar o meu próximo trabalho/cliente. Agradeço desde já pelo tempo e atenção. Então, basicamente faremos aqui um portfólio review de cenário, modelagem, conceito de cenário, pintura de props, pintura de textura. Vamos dar uma olhada no que o Pedro já produziu. Esse aqui é o portfólio dele, né? Galera, é sempre importante deixar claro que apesar de eu trabalhar com jogos há bastante tempo, de eu ter uma experiência ali como lead, a gente não fazia conceitos e a gente pintava poucos props, tá? Eu tenho uma noção do que é necessário, mas tem que sempre levar o que eu tô falando com algumas pitadas de sal, porque eu nunca trabalhei diretamente com a produção desses props para jogos e tal. A minha recomendação é que vocês procurem alguém mais especializado nisso. A minha especialização, entre aspas, assim, o meu portfólio era mais focado era em ilustrações mesmo, né? Pinturas ali de loading screens, de key art, essas coisas, tá? Mas eu vou tentar te ajudar da forma que eu consigo aqui, Pedro. Ó, esse projeto foi postado há 2 horas atrás. Eu realmente espero que isso aqui não seja um NDA, porque senão vamos vazar, hein? Vamos vazar o trabalho aqui, ó. Esse foi um dos últimos environments que ele criou para o Legends of Vastlands Project. Ele trabalhou por 10 meses como um 2D e artista 3D. Últimos 2 meses dedicado para essa cena, desenvolvido brevemente antes do projeto ficar em pausa. Bem legal. Vamos dar uma olhada aqui. Os mapas, né? As pinturas de textura. Legal. E aqui a ceninha. Acredito que esse seja o concept, né? Esse aqui é do ano passado, deixa eu ver. Novembro de 2024. Então já faz um tempinho aí, né? Bem antigo esse projeto. Eu não sei se você acabou limpando o portfólio, tirando algumas outras coisas. O que rolou. Mas tem um gap grande, né? Provavelmente essa questão do trabalho não te permitiu produzir pro portfólio. É muito difícil, sempre isso é muito difícil, né? Pra todo mundo. Começa a trabalhar, cara, você dá uma focada no trabalho, você quer fazer bem feito, né? É super fácil de entender isso. Mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar a peteca cair no nosso próprio portfólio, né? E esse aqui também deve ser de 2024. Outubro de 2024. Bastante exploração, né? Exploração dos gárgulas. Beleza. O que mais? E esse aqui também deve ser 2024, abril de 2025, esse aqui. Esse aqui é mais recente. See You in Space. Tá, esse aqui é um pouco mais curto. É, basicamente um diorama, né? Parece aquele diorama. Bacana. Certo. Olha, Pedro, eu acho que você já tá num caminho legal. Com certeza esse último projeto que você postou, acredito que até por ter uma direção de arte, ele foi melhorando bastante em relação aos seus outros projetos mais antigos. Então tem um salto de qualidade bem relevante aqui, de um trabalho pro outro. Eu sinto que tem umas ideias legais aqui no portfólio, sabe? Umas explorações interessantes. E você fez isso pensando já na direção de arte que o jogo tinha. Então não adianta nem eu chegar aqui e falar que você tinha que fazer de certa forma, porque você já tinha alguém falando isso pra você. O que me chama mais atenção no seu portfólio como um todo, você perguntou o que você poderia evoluir, né? E a minha percepção do que você tem até o momento do portfólio é de que a sua pintura talvez esteja um pouco pra trás, sabe? Eu sinto que algumas texturas que você pintou, algumas artes que você foi trazendo luz e sombra, elas poderiam estar um pouco melhor trabalhadas, um pouco melhor acabadas, sabe?
Elas não estão ruins de forma alguma, mas eu sinto que tem uma discrepância do quanto que você tem ali de aproveitamento de desenho e de 3D, e do próprio 3D, em relação à pintura, sabe? Eu acho que algumas pinturas elas acabam ficando bem flats e você acaba gerando uma ideia em algumas peças, tipo essa aqui, e os materiais são todos iguais. Eles são pintados meio da mesma forma, variando só um pouco da textura interna de cada parte, sabe? Então eu não sinto, por exemplo, que o metal ele tá muito metálico. O jeito que você pinta o metal é muito parecido com o jeito que você tá pintando a pedra, né? Eu acho que valeria a pena você parar um momento ali para tentar aumentar o seu nível e seu entendimento a respeito de texturas mesmo, e como diferenciar esses materiais uns dos outros, e técnicas de pintura para até acelerar o seu processo, né? Porque eu vejo que você encontrou um jeito de pintar que é legal, mas que você está replicando isso em tudo. Então, eu vou tentar ser mais específico, especialmente nessa prancha aqui. De novo, é uma prancha mais antiga, mas como é o que eu tenho no seu portfólio para poder trabalhar, né? Eu não tenho outras coisas, não dá para eu adivinhar. Então eu vou tentar ser mais específico nessas artes aqui. Mas de novo, né? É algo que você claramente já está melhorando, que já está evoluindo, mas eu vou apontar mesmo assim. Então eu percebo que você, para definir aqui o metal, você sempre traz uns highlights nos cantos, independente de como esse metal está sendo iluminado, né? Então todo metal que você faz, você vai lá e coloca os cantos meio brilhantes, assim. E isso me parece meio um macete para dar o entendimento de qual é esse material, né? Isso pode funcionar às vezes, mas é importante você saber o porquê que você tá tendo essas ideias aqui, né? Tipo, por que você tá trazendo esse highlight no canto? É para sugerir um chanfro? É para sugerir material de alguma forma? O que você efetivamente tá querendo trazer de ideia com esses risquinhos do lado, né? Porque isso aqui pode começar a se tornar meio cartoon muito rápido, sabe? E quando você não tem cantos, tipo nessa região aqui, você não tem quinas para fazer, o material ele acaba ficando um pouco com uma textura meio suja, porque você não vai ter o recurso para poder dar essa impressão de metal, né? E por que eu falo que você acaba pintando todas as outras coisas da mesma forma? Porque o próprio concreto aqui dessa parede, ou a pedra aqui dessa parede, você também usa o mesmo recurso. Todos os cantos estão um pouco mais claros, mais iluminados, como se eles estivessem brilhando, né? E a madeira, a mesma coisa. Então eu sinto que é tudo muito parecido, tudo muito igual, mas os materiais eles não parecem, eles não deveriam parecer. Esses macetes, como se você tivesse um macete para cada material diferente, assim, sabe? Seria o ideal na minha cabeça. Só que eles estão todos com o mesmo macete sendo utilizado aqui, e isso acaba chamando um pouco de atenção e faz com que a qualidade da sua pintura ela não consiga ficar maior, assim, como poderia, sabe? Então eu acho que, assim, esse seria um ponto interessante para você estudar a pintura mesmo, sabe? Tentar não só... Pô, a madeira sempre vai ser riscada, sabe? Tipo, isso é legal fazer às vezes, mas parece que todas as suas madeiras, para elas parecerem madeira, você tem que fazer esse risquinho no meio, e sempre meio que é assim. Dá pra você passar um pouco mais de tempo procurando por referências, eu acho, sabe? Referências de material, referências de como isso é feito em outros jogos. Quem sabe fazer alguns estudos de artistas que pintam texturas, fazer uma cópia mesmo e depois tentar aplicar em alguma coisa de criação pra você criar um pouco mais de repertório, sabe? Até na pintura de textura eu tentaria tomar bastante cuidado com essas pinceladas muito pequenininhas que acabam manchando a sua pintura. Eu acho que essa pintura de metal ela poderia ser só muito mais simples. Quem sabe até, eu vou fazer só um paintover bem rápido aqui, ó. Lembra que o metal é legal você sempre percorrer a forma dele. Então se é um cilindro, é interessante que você percorra esse cilindro com os highlights e também com sombras, né? Porque o metal ele não vai refletir só o brilho, ele vai refletir o ambiente que está em sombra também em volta. Ó, então só um exemplo. Esse highlight, ele provavelmente vai percorrer toda a forma desse cilindro aqui também. Metal, ele funciona mais ou menos assim.
que vai ter um highlight pontual? Coisas esféricas. Tipo essa esfera aqui. Ó. Se essa parte está em sombra, então a gente pode esticar essa sombra por todo o elemento metálico. Então, tá vendo que essas pinturas, elas poderiam ser um pouco mais... Não é nem uma questão de ser realista, tá? É só um pouco mais dentro de como o material realmente funciona, sabe? Ó. Esse brilho, esse highlight aqui, ele não precisa estar no canto. Não precisa estar no canto. A gente pode simplesmente pintar o plano, ó. Pinta sempre o plano. Um plano tá iluminado ou tá com sombra. No caso do metal, ele tá refletindo o que em volta, né? Mesma coisa aqui, ó. Vamos imaginar que tem uma sombra aqui, então ele vai refletir essa sombra toda, em toda forma. E o highlight, a mesma coisa. O highlight ele vai sempre no ápice da forma, ó. Então ele vai se concentrar mais na parte superior. Ó, o metal, como ele acaba ficando mais com carinha de metal, né? E aí, esses highlights que você faz no canto, eu acho que esse aqui é meio um vício de pintura. Não precisa deles, tá? Mas é claro que se você quiser trazer, por exemplo... Vamos supor que você tem um amassado aqui, ou tem um chanfro aqui, importante pro design. Pensando sempre na função dele, né? Aí você marcar um highlight, especialmente aonde a luz tá batendo, né? A parte mais central da luz, ali no ápice da forma. Aí beleza, aí faz sentido com a proposta aqui, né? Ó, trazer pontualmente, aí você... Uma coisa que dá muito aspecto de metal é você trazer uns amassadinhos do material também. Pensando nos planos da pintura e não só, tipo, ah, estou no modo textura, vou pintar tudo porque eu sei pintar desse jeito. Ó. E sempre, pelo menos nessas etapas iniciais, sempre com um pincel um pouco maior, tá? Cuidado, muito cuidado pra você não ficar sujando a pintura com pinceladas pequenininhas, galera. Não precisa usar pincel pequeno. Se você consegue resolver com pincel maior, essa é a melhor coisa. No livro do James Gurney, ele diz que o highlight acontece quando há mudança de plano. Não, highlight é um reflexo... Tá, isso, não sei se ele falou dessa forma, mas tá errado. Não é quando acontece mudança de plano. Talvez essa seja uma maneira muito simplificada de explicar, Sarah. Não é assim que funciona. O highlight, ele é um reflexo da fonte de luz. Ponto final. Não é quando acontece mudança de plano. Necessariamente. Se entre dois planos você tiver um chanfro, ou seja, um plano intermediário que quebra ali a forma, e esse plano está voltado para a fonte de luz em relação ao seu olho, e você bate certinho ali, aí você vai ter um highlight no chanfro, naquela mudança de plano. Mas highlight não é necessariamente em toda mudança de plano assim. Não é assim que funciona, tá? Highlight é outra coisa. E o metal mais desgastado é marcado dessa forma. É que assim, a gente pode pensar o metal de duas formas. O metal pode ser mais polido ou ele pode ser mais fosco. Quanto mais polido, polido de flanelinha mesmo, você fica passando a flanela. Mais polido, mais parecido com um espelho ele vai ser. Mais reflexivo ele se torna. Quanto mais fosco, quanto menos polido no caso, mais suaves são as transições e o reflexo vai ficar menos nítido. Ele vai ficar mais difuso. Deu pra entender? O metal, você pode sempre pensar assim, ou o material ele é metálico ou ele não é metálico. Não existe meio termo entre metálico e não metálico, tá? Ou é metal ou não é metal. A gente distribui assim os materiais, tá? O highlight seria interpretado mais como um reflexo do que como uma iluminação, correto? Exemplo, quanto mais reflexiva a superfície, mais highlights ela tem. Calma. Vamos colocar assim, ó. Você tem a forma iluminada e o highlight ele vai ser sempre a sua fonte de luz refletida no objeto. Se você quiser colocar mais highlights em um objeto, você vai ter que colocar mais fontes de luz. Simples assim. É que tô desvirtuando um pouco aqui a análise de portfólio do Pedro, tá? Mas vamos fazer um parênteses rapidão
para eu explicar para vocês rapidinho como que funciona highlight. E para isso, vamos utilizar o nosso querido Blender. Ó, para quem não sabe, isso aqui é o Blender. Temos um curso Blender Sem Frescura para artistas 2D, que ensina você basicamente a fazer isso aqui que eu tô fazendo, que é abrir o programa, mexer na interface e usar o Blender para tirar dúvidas sobre pintura digital, desenho, montar cenários e etc, tá? Então, eu vou criar um material aqui que é metálico, tá? No 3D, a gente consegue fazer um metal intermediário, mas isso no mundo real não existe. Ou é 1 ou é 0 na vida real, certo? Tá vendo que se eu mexer a fonte de luz, o highlight mexe junto? Eu vou até trazer aqui o roughness. Roughness é o quê? É o quão fosco seria, né? O quão pouco polido é o seu objeto. Se eu trouxer o roughness no máximo, olha como fica difusa a minha fonte de luz. Se eu trouxer o roughness para baixo, ou seja, eu tô polindo ele, ó, isso aqui seria o highlight do metal. Mas lembra que o metal, cara, ele é um espelho, ó. Então tudo que eu criar em volta desse objeto metálico, ele vai refletir. Então se eu tiver duas fontes de luz, ele vai refletir dois highlights. Porque o highlight não é um negócio só um negócio simples da forma e tal. Highlight é literalmente reflexo da sua fonte de luz. Isso é highlight, galera. Simples assim. Se eu triplicar aqui, temos outros highlights. E independente de quantos objetos eu tiver na cena, eles vão refletir as nossas fontes de luz, porque é basicamente um espelho, tá? Então, ó, se eu girar, tá vendo que o highlight, ele é em relação ao meu olho? A luz tá batendo aqui e tá voltando no meu olho, então ele sempre vai ser em relação ao seu olho, tá? Isso quer dizer o quê? Ó. Se a fonte de luz estiver atrás, o highlight vai ficar mais na borda. Isso aqui tá bem estranho, tá? Tá bem estranho, mas é só pra mostrar pra vocês, ó. A fonte de luz tá atrás do objeto, aí o highlight fica encostado na borda. Fora isso, o highlight tá sempre dentro da forma. Vamos simplificar essa esfera agora pra um shade flat, ó. Agora a gente tem aquela separação de planos, que era mais ou menos o que a Sarah tava falando ali, né? Temos agora uma esfera low poly. Ela ainda vai refletir as três fontes de luz. Ela ainda vai refletir. Só que ela vai refletir de uma forma mais literal nos planos. Tá vendo, ó? Tá vendo que o highlight... Tipo, se isso aqui é um plano, eu não vou ter um highlight dentro do plano. O plano vai refletir a fonte de luz. Simples assim. Deixa eu criar agora um cubo. Vou rotacionar. Percebe que no mundo ideal, no mundo perfeito, a gente não tem highlight nos cantos dos objetos. Deixa eu colocar esse objeto como metálico também. Ó. Eu não tenho aquela linha em volta do objeto metálico. Aquela linha não existe no mundo ideal. O que é o mundo ideal? Aquele mundo matemático, certo? Onde a gente tem dois planos perfeitamente alinhados. A gente não tem aquela linha em volta do nosso objeto. Percebem? Da mesma forma que a gente não tem oclusão aonde bate luz com luz, mas isso é outro assunto. Beleza. Certo. Mas, e se eu criar um chanfro, um bevel aqui? Dependendo da forma e da inclinação em relação à nossa fonte de luz, agora com um chanfro, ou seja, um plano intermediário entre esses outros dois planos que eu tinha. Chanfro é isso aqui, galera, ó, de lado, ó. Tá vendo que tem um plano intermediário? Ó, dependendo de como a luz incide nesse plano, nesse reflexo, aí sim eu vou ter uma linha, mas porque ela está virada para a fonte de luz que está virada para o nosso olho. É só por isso que a gente teria esse highlight fazendo essa linha. Mas você percebe que não é em volta do objeto todo, e é meio que às vezes que vai aparecer, tá? Desculpa, Pedro, eu tô desvirtuando completamente seu feedback, mas eu acho que é interessante isso porque a gente teve algumas confusões ali, né? Mas percebe que, ó, o mais importante de vocês lembrarem disso, olha que legal, é o quão polido seria o nosso metal, ó. Se eu deixar o roughness em 0, é como se o objeto tivesse muito polido. Deixa eu trocar esse cubo aqui, deixa eu trocar o material dele. Ó, deixa eu deixar ele só fosco mesmo, né? Ele tá aqui no máximo da... Tá super polido. Ele vira um espelho, certo? Agora, eu vou começar, ó, a deixar ele mais fosco, menos polido, ó. Que é aquele metal mais sujo que a gente tá acostumado. Ó. Tá vendo que o reflexo fica mais difuso? Ó, eu vou aumentar o roughness, ó. Olha como os reflexos mudam bastante. A gente entende ainda que eles são metálicos. A gente entende isso. Porque principalmente eles estão refletindo não só a luz, mas a sombra também, ó. Tá vendo que ele tá refletindo a sombra? Agora,
Vamos deixar ele super fosco agora. Desnecessariamente fosco, ó. Ele agora sim vira um objeto praticamente não metálico, né? A gente vai descobrir só que ele é metálico quando a gente começar a passar flanelinha, fazer... E aí... vira metálico. Mas tá vendo? O highlight, o mais importante dessa conversa é o highlight, ó. É que geralmente a gente faz uma situação de luz onde tem uma fonte de luz só, né? E isso muda completamente também, dependendo da sua fonte de luz, galera. Então, por exemplo... se eu tenho a minha fonte de luz aqui, que ela é uma fonte de luz diária, né? Que ela é quadrada, ela vai mudar também. Olha o shape dela mudando, ó. Tô esticando ela, ó. Como se ela fosse um tubo. Tá vendo? Ela é tipo um tubo agora, ó. Tá vendo? O highlight, que a gente acha que é sempre uma especular ali, uma pontinha, não é. Boa. Então, é sempre bom usar o Blender pra tirar dúvidas, eu amo muito isso. Então, sempre que eu tenho dúvida de luz, galera, eu sempre abro o Blender e fico olhando também. Não é que eu sei tudo, é que às vezes eu tenho umas dúvidas pontuais e aí eu abro lá pra fazer. E na pintura é a mesma coisa, então você tem que imaginar a sua fonte de luz aqui. Por isso que a gente faz esse reflexo tão forte assim, ó. A gente tem que imaginar o plano interagindo com essa fonte de luz pra pintar metal. Às vezes, em algum momento, a gente sempre vem e faz esses macetezinhos de ficar trazendo highlight no canto, né, e tal. Mas tem que entender da onde que vem isso. O porquê que a gente faz isso. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Não adianta só começar a replicar essa técnica e achar que tá pintando super bem, assim, né? É importante a gente sempre, né, tirar essas dúvidas, certo? Olha como ele fica com mais cara de metal agora. Para ficar até melhor, a gente poderia até refletir mais aqui, ó, nessa parte, esse plano inferior, a gente pode refletir esse highlight. Ó. Enfim, isso é bem interessante, né? Então acho que vale a pena, Pedro. Só pra gente resumir, perdão de novo por ter atrapalhado o teu feedback aí, mas acho que deu pra sacar que é importante a gente se aprofundar nos assuntos, né? E como você já tem o conhecimento do 3D, é legal até usar o próprio 3D para fazer esses estudos, né? Voltando rapidinho no que a gente tava falando lá, que eu não sei, de novo, alguém falou que o Gurney falou alguma coisa. Eu não sei se ele falou desse jeito mesmo, mas de qualquer forma, a mudança de plano muda o valor, tá? Se você muda o plano, você muda o valor. Isso sim, a gente pode considerar como uma regrinha, tem exceções, mas a gente pode considerar como uma regrinha. Você tem mudança de plano, você muda o valor também, tá? Essa seria uma regra mais específica, tá bom? Fechou, pessoal? Esse é o feedback, então, Pedro. Uma mini conversa sobre objetos metálicos também. E vamos que vamos. Valeu, mas bem da hora o portfólio, com certeza. De novo, só relembrando, né? Tem uma evolução, uma crescente muito importante acontecendo no seu portfólio. Você tem que continuar produzindo agora. Independente se o projeto parou ou não, cara, não deixa a peteca cair. Você já sabe o que é utilizado na produção, é só continuar fazendo os projetinhos para evoluir ainda mais o seu trabalho. Belezinha? É nóis! Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!